Todo um processo aí Um estudo que a galera interpretação. fica nessa coisa aí. Já pode? Já sim, cara, limpa. Vamos lá. Vocês querem... só uma pergunta, não sei porque, até porque você vai editar. Você falou boa noite porque passa a noite, né? Porque passa a noite. Ah, legal. E outra coisa, você quer um tempo de resposta mais curto? Enfim, pode ficar à vontade? Não, pode ficar à vontade. Certo. Pensa não. Porque tem pergunta que ela exige aqui uma explicaçãozinha maior. E aí... Pronto. Tá bom aqui, ó, a postura? Marvão não precisa perguntar, que ele sempre tá. Já pode, né? Boa noite, minha família linda. Sejam bem-vindos ao Bocas Miúdas. Meu irmão, tá começando mais um programa sensacional. Esse programa que eu não faço fofoca, que eu não falo da vida de ninguém e não entrevisto ninguém. Mentira. Sempre entrevisto alguém e sempre rola um BOzinho aqui. E hoje temos um convidado mega especial. Estou aqui com Eduardo Monteiro, mais conhecido também como Duda Monteiro, porque ele gosta de ser chamado de Duda Monteiro. Respeite o homem e chama ele de Duda. Chama de... né? Eduardo, ele... não, Duda, para ser mais negócio, mas... Duda, seja bem-vindo, viu? Fique à vontade, a casa é sua e vamos bater um papo legal. Relaxe, nada de... Aqui não tem esse negócio de... não, é porque é muito sério, não. Fale mesmo o que vier do seu coração e seja muito feliz aqui no nosso programa. Opa, Marvão, é uma grande satisfação. Eu vou pedir licença aqui a você para, inclusive, tirar a máscara. Parabenizar por estarem respeitando todos os protocolos nesse momento tão difícil que vivemos. E dizer que a satisfação é toda minha. Na verdade, eu já sou um fã seu aí, né? Obrigado, um fã de todas as pessoas que compõem essa linda produção. Sim. Eu te acompanho na rede social, você é muito talentoso, um abnegado, muito dedicado em tudo que faz. Então, para mim, é uma honra estar compartilhando esse momento aqui no Bocas Miúdas. Né? E, assim, para mim é muita felicidade sempre poder falar com pessoas como você, inteligente, para essa sociedade que eu tanto admiro, que eu tanto respeito, que é esse povo de Valença, não tenha dúvida. Que bom. Me encheu de elogios, porque deve estar com medo das coisas que eu vou perguntar para ele, tá vendo? Ele primeiro me dá uma tapeada, né? Ele fala, não, Duda, que lindo. Mas, Duda, vem cá, eu soube que seu nome mesmo, de nascença, não é Eduardo. É verdade isso? Olhe bem, Marvão, eu falo disso com muita tranquilidade, é muito engraçado isso, né? Inclusive, ao longo da jornada eleitoral, foi me questionado isso, mas a gente fala de forma muito tranquila. Sim, com muito orgulho, quando eu nasci, minha mãe ainda em período gestacional, ela colocou meu nome Eduardo, né? Grávida ali nos primeiros meses, e aí começou a tratar isso com minhas tias, minhas avós, e todos chamavam, como é que está Eduardo, dentro do ventre ainda. Sim. As fraldas bordadas, todo aquele materialzinho de crochê, enfim, Eduardo, e aí Duda. Terminou que o Duda foi se sobrepondo até o Eduardo. Sim. Meu pai, eu falo aqui com muito orgulho, meu saudoso pai, Reinaldinho da Caçamba, Reinaldo Tavares, conhecido. Aliás, era mais conhecido até como Reinaldinho da Caçamba, né? Sim. E quando nasceu, minha mãe, ele ficou super feliz, que somos dois, né? Eu tenho uma irmã mais velha, e ele ficava ainda na dúvida se seria menino ou menina. Ele queria um menino porque já tinha tido uma menina. Rapaz, por incrível que pareça, quando ele saiu tudo do hospital, saiu do cartório, sem falar com minha mãe, chegou no cartório e colocou o nome dele, né? Tudo bordado. É incrível isso. Sim, mas com muita... retornando ao hospital... Muito engraçado isso, né? Isso é sua cara, esse momento aqui, né? Agora, ele sobreviveu, não foi? Minha mãe... Chegou em casa que ele contou, já foi. O funeral já estava pronto, não foi? Rapaz, eu vou dizer assim, não tanto, mas vou te falar porque minha mãe ficou, quase quebra um pouco o resguardo. Porque eu tinha um vizinho de nome Reinaldo, reparei, isso Valença toda sabe. Eu tenho um vizinho de nome Reinaldo, tinha outro vizinho do outro quarteirão também, Reinaldo. Eu tenho um primo, Reinaldo, que é o filho de Reinaldo Tavares, filho de Nanau, sabe? A comunidade do Reinaldo. Nesse trecho. Eu estou só explicando isso porque minha mãe também tinha muito orgulho de meu pai, na época vivia super bem, e não era nada contra o nome de meu pai, mas é porque no trecho, inclusive... tinha muita gente. Claro, inclusive primos carnais, né? Reinaldo Tavares, eu acho um nome bonito. Inclusive, eu questionei até minha mãe, meu apelido não era para ser Duda, então era para ser Reinaldinho, né? Que é Reinaldo pai e Reinaldinho. Resultado, para você ver como isso foi tomando corpo.
No colégio, inclusive, estudei em 2, 3 colégios aqui, as pessoas só sabiam que era Reinaldo se tivesse na chamada comigo, se você fosse meu colega de sala. Sim. Mas o colégio inteiro, inclusive, me chamava de Eduardo Duda, porque o Duda é de Eduardo. Sim. Pronto. Na universidade, a mesma coisa. A universidade inteira, Eduardo ou Duda. Só me chamava de Reinaldo quem pertencia à minha sala de aula. Beleza. Caminhamos aí para a parte profissional. E aí as petições, enfim, eu advogando, devemos falar disso mais para frente um pouco, eu advogo na área pública, né? E você fica muito conhecido, comecei a advogar aqui em muitos municípios da região, até que um dia, algumas petições minhas atravessadas no Tribunal de Contas, até na Fazenda Pública, as pessoas me questionaram, rapaz, às vezes eu me deparo, profissionais, juízes, conselheiros de tribunais, às vezes eu fico sem saber se a petição é sua, porque se você é Duda, eu procuro na hora da assinatura Eduardo. Rapaz. Mas é Reinaldo. E isso aí, resultado, começou a tomar esse corpo, até que um dia, doutora Alzeni, que eu tenho muito carinho, nossa digníssima juíza aqui, ela precisou falar comigo e eu estava em viagem. Ela ligou para a OAB, se eu não me engano ainda era a Josi, eu quero mandar um abraço para toda a OAB, para a Josi, para os colegas profissionais de direito, inclusive para a doutora Alzeni. E ela disse, Josi, eu quero o número de Eduardo. Josi procurou tudo lá, disse, não tem aqui. Ela disse, tem alguma coisa errada. Aí, rapaz, eu chego no fórum uma semana depois. Ai, que confusão, que confusão. Eu disse, eu preciso organizar essa confusão, né? Aí cheguei no fórum dias depois, ela conversou comigo e me contou isso. Disse, então, doutor, olha bem, está surgindo essas coisas, eu vou até conversar com meu pai, porque eu tenho um amor grande por meu pai. Será que ele se importaria se eu fizesse essa retificação? Mesmo até que eu deixasse o nome composto. Sim. Ia ficar 2 nomes muito pesados, né? Eduardo Reinaldo. Pesado. E até rimar, né? Eduardo Reinaldo. Nome composto pesado. Aí conversei com meu pai, 2 prefeitos também tinham me dito isso. Disse, Duda, eu acho que isso pode confundir um pouco. Sim. E profissionalmente isso pode trazer um prejuízo irreparável. Imagine você atravessar uma petição de um processo de uma certa... vamos dizer assim, de um certo complexidade, né, de um certo interesse social, e a pessoa não entender ou confundir os profissionais, enfim, isso pode trazer prejuízos irreparáveis. Aí conversei com o meu saudoso pai, e foi incrível a nossa conversa. Porque se ele dissesse assim, meu filho, se eu sentisse qualquer dose de chateação, mesmo no íntimo, tem chateação que ela não consegue ser demonstrada no semblante, né? Mesmo no seu íntimo, pelo amor que eu tinha ao meu pai, eu jamais faria essa retificação. Mas de bate-pronto, meu pai disse, rapaz, já era para você ter pensado nisso. Tranquilo, e realmente, vários amigos meus, inclusive, acham que seu nome é Eduardo, ou seja, amigos de meu pai. Aí eu disse a ele, então, pai, tudo bem? As reportagens, quando eu comecei a ficar conhecido no campo político, algumas reportagens no blog do Pelegrini. Pelegrini me conhece de infância. Mandou um abraço para Pelegrini e todos os jornalistas aqui da nossa cidade. Pelegrini fez uma postagem me chamando de Eduardo. Aí eu disse, rapaz, realmente, como é um fato público e notório, uma retificação, agora falando como advogado, ela não é simples. Você precisa realmente ter essa propagação. Então, como o meu apelido se sobrepôs ao meu nome, então o processo de retificação, para quem tiver dúvida, muitas pessoas vão te perguntar. Lógico, depois dessas entrevistas, depois, inclusive, da minha retificação, chegaram inúmeros clientes no meu escritório. Inclusive, pedindo, e custa isso. Né? Se fosse uma coisa assim para dizer eu vou captar clientes e dinheiro, ganhar dinheiro, realmente era uma coisa muito, muito fácil, porque muita gente tem algumas pendências de erro gráfico ou um desejo de mudar. Mas aí eu expliquei, olha, não é assim. Aqueles nomes abençoados que, tipo, né? Que a mãe estava muito feliz quando deu, né? Não sei quem. Não vou citar nomes aqui, não, Vado. Tem cada nome complicado, né? Eu digo assim, meu irmão, sua mãe estava bem criativa, não foi, né? E assim, vale a pena ressaltar que eu amo esse nome, Reinaldo, tenho orgulho. Dizia até minha mãe, era melhor então, nesse momento que meu pai fez isso, a senhora não se chatear tanto e dizer a ele o seguinte, não, então pronto, a partir desse momento vai ficar Reinaldinho o apelido. Sim. Só que ela me disse o seguinte, toda a família ligava e dizia, como é que está Duda na gestação no ventre? Como é que está Eduardo? Ela disse, meu filho, pra então... Para mudar essa ideia, meu irmão. Para mudar essa ideia, mas eu quero deixar aqui, muito boa a sua pergunta, todas as vezes que eu me deparo com essa pergunta, eu gosto de falar sobre isso, para dirimir, tirar esse... lamentavelmente, tem pessoas que tentam levar isso para outro lado, e aqui fica bem claro
a saudade, o respeito que eu tinha ao meu pai, e, para finalizar, dizer, só fiz isso porque teve a anuência dele. Eu tenho certeza que ele ficou muito feliz, aonde ele estiver, ele está muito feliz e muito orgulhoso com relação a isso também. Que bom, que bom. É porque, tipo, quando a gente vê assim, né, tipo, sei lá, fulano trocou de nome, a gente já pensa assim, rapaz, o cara não gostava do nome, velho, que a família deu para o cara... Mas não, verdade, verdade. Foi porque, tipo, já tinha todo um clima... Todo um clima impressionante. Toda uma coisa, e aí, tipo assim, tava Perceba... realmente atrapalhando o seu trabalho, e aí... Não, rapaz, e assim, o mais incrível é que perceba, você foi muito feliz quando você falou aqui, e ele gosta de chamar de Duda. Sim. Por quê? O Duda só sobrepõe a qualquer nome. Se você chegar na minha rua, na minha infância aqui, nessa rua aqui em cima, muito próximo aqui na Rua de Saia, ali, eu tive uma infância muito bacana ali, muitas crianças no entorno ali do Areal, da Triana, então, toda vez que eu passo ali é um momento de muita felicidade. O Duda se sobrepõe ao nome. E por onde eu passo? Então, você pergunta, você prefere que chame de Eduardo? Não, eu prefiro que chame de Duda. Você falou isso no início da entrevista. Então, quem é Duda Monteiro? Marvan, às vezes eu costumo dizer sempre assim, é muito difícil a gente falar de si mesmo, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Vim de origem, sou muito feliz pela minha história e minha origem, eu vim de origem simples, passei por momentos, todos os momentos, assim, meu pai e minha mãe me preparou muito para momentos de dificuldade, graças a Deus por isso. Minha mãe é professora da rede estadual, funcionária do Estado, aposentada. Estou falando por minha mãe, porque pelos pais se tira os filhos, né? Meu pai, um batalhador, eu tenho aí, o maior legado de meu pai é a força do trabalho dele. Eu costumo dizer o seguinte, eu posso conhecer alguém que trabalha igual a meu pai, mas mais do que ele é difícil. Então, assim, quem conhece sabe, olha, quando alguém vê a entrevista que você questionar, vão te dizer, Reinaldinho é uma coisa incrível. Meu pai era um abnegado ao serviço público, a vida toda serviu. Meu pai não tinha domingos nem feriados, ele tinha um amor por Valença, uma coisa sobrecomum. Se você requisitasse meu pai dia de domingo para fazer um serviço público, pelo fato dele ser um agente público, ele não dizia não a você. Ele acha que ele não tinha um direito de descanso. Já era uma coisa que fugia do ponto normal, sim, mas assim, que chama muita atenção. Então, pelo fato de ser filho de professora e de caçambeiro, de uma história de luta, meus pais nunca deixaram faltar nada, mas com muita tranquilidade demonstrou para mim todas as dificuldades. Eu sempre soube dar valor às conquistas e tento passar isso para meus filhos. Então, fruto dessa história muito bacana aqui, quero mandar um beijo para minha mãe Assi, né? Um beijo para meu pai também, onde ele estiver. Eu tenho certeza, eu acredito muito nesse campo espiritual, que ele está aqui acompanhando a gente em todo instante, em toda jornada. Cresci, formei, tinha afinidade muito comunicativa, assim, igual você. Eu sabia, você desde novo as pessoas diziam a você, né? Você vai ser ou jornalista ou apresentador ou até advogado. Se eu tenho certeza que seu perfil caminha para a área de humanas. E, não diferente de mim, eu sempre fui muito comunicativo, né? Esse espírito de agregar pessoas sem distinção, desde colégio. Então, assim, de unir pessoas de diferentes cores, de diferentes raças, de diferente ideologia. Então, desde a faculdade, muitos amigos diziam, Duda, eu acho que você está muito próximo ao campo político por essa capacidade de reunir pessoas diferentes em um lugar. A minha esposa dizia, como é que Duda faz um evento, convida uma pessoa que não tem nada a ver com a outra e bota tudo... Isso há muito tempo eu escuto isso. Então, aí parti para o lado do direito, né? Me especializei. Fui muito feliz na minha especialização. Para você ter uma ideia, eu me especializei na área pública. Aí talvez venha uma pergunta aí que suceda a essa ou a essas, por que a política? Foi a minha especialização. Quando eu saio da faculdade, que eu presto a OAB, que passo na OAB, como eu vim desde a época acadêmica estagiando na área pública, eu enveredei para a especialização em Direito Público. O que é o Direito Público? É estritamente ligado à área administrativa, à área política, à área tributária, à área constitucional. Então, toda essa área pública está muito próxima à área política, aos entes federados, município, Estado e União. Então, comecei, posterior a isso, a prestar serviço a municípios. Me especializei na consultoria municipal, na parte de licitações, na parte de contratos, com uma experiência, graças a Deus, aqui em vários municípios da nossa região. Por exemplo, a título de exemplo, vou citar alguns: Jaguaripe, Aratuípe, Cairu, Santo Antônio.
tivemos algumas passagens em consultoria jurídica, municípios, inclusive, divisa com Sergipe, em Sergipe, fundações, inclusive, fundações públicas sem fins lucrativos. Então, toda essa área do direito que eu me especializei está estritamente ligado à área política, porque você termina advogando para prefeitos e mais, para a Câmara de Vereadores. Eu já cheguei ao momento de advogar para 4, 5 câmaras de vez, de conviver aí, calcule, 5 câmaras, com a média de 11 candidatos, com 55 parlamentares do Legislativo Municipal, com 10 anos também advogando na nossa Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, estamos lá desde 2009, advogando para a Assembleia Legislativa, pegando experiência ali de líder de bancada, são 63 deputados nosso Estado tem. Então, esse é o Duda que está aqui, né? Graças a Deus, sou muito feliz, casado, né, com minha esposa, que sempre me acompanha, pessoa que eu tenho um amor, uma história de mais de 20 anos aqui, e se tornou uma referência para mim, minha esposa também. É engraçado, não sei se você sabe, Elton, nossa relação é de adolescência, né? Eu tinha, por volta de... Às vezes eu aumento um pouquinho por causa dos meus filhos, para não dizer que... eu aumento um pouquinho a idade. Porque minha filha diz, meu pai, você começou a namorar há quanto tempo? Diz que agora, para dizer a verdade. Né? Mas quero deixar bem claro que eram 2 jovens, assim, adolescentes, né? Aprendemos juntos, 2 imaturos, aprendemos juntos. Eu tinha 15, ela tinha 14, ou 16 e 15. Vou falar mais ou menos assim. Meu pai vai dizer, meu filho vai dizer... 17... Meu filho vai dizer, meu pai, você começou cedo, né? Vai que cola. Então, minha esposa é uma grande referência para mim também. Quando você falar de Duda, algumas pessoas vão dizer, Duda de Manuela? Sim. Ou quando falar de Manuela, vai dizer, Manuela de Duda, porque são mais de 20 anos juntos. Eu costumo dizer que, fruto dessa história linda de aprender juntos, sair do colégio, na época a gente chamava de primeiro grau, hoje mudou, fundamental, ensino. Fundamental 2. Na nossa época era primeiro grau, segundo grau, superior, né? Terceiro grau. Então, desde o primeiro grau juntos, né? Saímos do primeiro grau juntos, entramos no segundo grau juntos, saímos da cidade para estudar, não por querer, pelo fato da nossa cidade não nos contemplar com a possibilidade de estudar aqui. Graças a Deus, hoje existem essas possibilidades, mas na época não. Fui para outro estado, imagine, eu estudei em Aracaju, ela em Salvador. No curso da nossa graduação, continuamos juntos, formamos, montamos nosso escritório e casamos. Um ano depois, eu digo que isso é um brinde divino, né? Papai do Céu, eu acho que ele viveu a intensidade do nosso amor, do nosso carinho, do nosso respeito, e digo o que aconteceu. Como vocês me deixaram à vontade aqui a produção... Fique à vontade. Eu tinha... Arquivo confidencial com Duda Monteiro. Arquivo confidencial, essa parte é muito interessante, Marvan, e pode me interromper a qualquer momento. Não. Eu gosto disso. Essa parte é muito bacana pelo seguinte, após o nosso casamento, que eu disse que foi um brinde de Papai do Céu, eu conversei com ela e disse, tomara que Manuela é top, né? Mas a nossa cumplicidade, o nosso entendimento era incrível. Parecia que quando eu pensava uma coisa, ela pensava junto, ou então estava preparada para saber o que era que eu ia dizer. Eu acho que isso é o tempo junto, né? Sim. Manuela me conhece até no gesto, Manuela me conhece no olhar, no semblante. E aí eu disse o seguinte, meu Deus, eu quero muito preparar agora, isso depois de quase 1 ano de casado. Manuela, ela tem uma coisa que é admirável, assim, ela se planeja para tudo, ela consegue se planejar. Não é ser sistemática, não, que ela não é. Quem conhece sabe, você vê que ela gosta de quebrar protocolo, sim, é brincalhona, mas ela se planeja, ela é organizada. Então, ela tinha na cabeça dela o momento de filhos, o momento para casar, um sentimento, um desejo de ser mãe, um sentimento materno aflorado. Manuela comprava já, depois que casamos, ela já comprava as coisinhas para o nosso bebê. Imagine, eu dizia, não acredito nisso. Nem sabia se era menino ou menina. Não, já comprava neutrozinho, como você falou aí. Isso. Eu estava na loja pensando em outra coisa, daqui a pouco ela vinha com uma lembrança. Não, Duda, isso é bem coisa de mulher, viu? É verdade. Mulher gosta dessas coisas, entendeu? Tipo assim, planejamento mulher diz assim, não, com 25 anos eu vou me formar. Aí com 30... eu vou passar no concurso público. Aí, com 35, eu vou ter filho. A gente não sabe nem o dia de amanhã. Então, meu irmão, a gente não está nem aí. As mulheres têm mesmo isso. É verdade. É bom quando você encontra uma mulher assim, que ela termina ali enquadrando, sim, né? Sim.
E aí, o que é que acontece? Eu disse a ela o seguinte, eu disse, Manuela, eu estou pensando em uma coisa, claro, pedindo muita sabedoria a Deus, mas eu gostaria muito que a gente tivesse um filho biológico e o outro a gente adotasse. E esse segundo, e eu queria quebrar os protocolos de adoção. Por ser estudante de direito, a gente, uma das pastas de direito civil, você estuda muito isso e tem alguns critérios para adoção. E algumas pessoas se apegam a esses critérios ou exigem. Aí são critérios subjetivos de cada um, né? Exige o perfil, cor, raça, sexo. E eu queria quebrar esse protocolo, eu não queria isso. Eu disse a ela, eu pretendo adotar, gostaria muito que você também consentisse isso, claro, tem que ter o entendimento dos dois. E eu também queria quebrar o protocolo. Eu quero chegar no orfanato e o primeiro que tiver da fila a gente vai adotar. Pode ser masculino, feminino, independente de cor, de sexo, vamos adotar. Rapaz, e para minha surpresa, foi um sorriso largo, dizendo que, claro, eu topo isso. Enfim, eu disse, a gente só vai ter agora, estou muito feliz em você aceitar, a gente só vai ter o próximo desafio, que é compartilhar isso com os nossos pais. Claro que somos adultos, nossos pais teriam que respeitar o nosso entendimento, mas passariam, pelo menos, a informação para todos eles. Resultado, Marvan. Para minha surpresa, Manuela engravida. Vale ressaltar que os nossos planos eram ter 2 filhos, né? 2 filhos só. Eu não tinha um plano de 3 filhos, nem ela 3 filhos. Então, quando Manuela engravida, no primeiro exame ou no segundo exame, eu estava em Salvador, recebo uma notícia incrível, por isso que eu te disse que é um brinde divino, que Manuela estava grávida de gemelar. Por que um brinde divino? Porque na nossa família não tinha precedente nem histórico de gêmeos. Então, só explica isso. Eu acho que um brinde divino, primeiro, pela nossa história de 20 anos assim, da sociedade toda valenciana. Eles nos conheceram menino, criança, sim, e nos acompanham hoje. Quando eu chego nos lugares com elas, as pessoas dão risada e brincam, rapaz, vocês dois, é incrível a história. E depois, primeiro por essa história, e depois eu costumo dizer a Manuela, pelo fato de, quando eu comunguei, quando eu conversei com ela da possibilidade de adotar, foi muito leve o entendimento. Então, eu acho que quando sinalizamos o desejo de adotar o segundo, Deus disse assim, rapaz, que incrível a ideia deles. Né? Quando veio um resultado gemelar, aí eu que respeito todas as religiões, mas tínhamos só um plano de 2, e eu disse, foi um sinalzinho de Papai do Céu de que a adoção vai ficar para outras vidas. Aí veio Eduardo e Maria Clara, nossos filhos lindos, e para completar, pelo nome você já viu, né? Gêmeos e casal. E casal. Uma coisa... Para fechar a mesma conta. Para fechar a mesma conta, né? Aí eu me realizei com meu filho novamente, colocando o nome de Eduardo. Se eu tenho que botar Eduardo, que é Eduardo, né? Eu vou fazer que nem painho. Não, pensei até, eu brinquei com minha mãe, aqui, a gente está ouvindo aqui, eu brinquei até com minha mãe, disse, eu acho que eu vou botar o nome de meu pai. Reinaldo de Deus. Reinaldinho. Essa é a mesma novela. Só que aí minha mãe disse, a gente lembrou novamente que o nome é muito bonito, só que a quantidade de Reinaldo na família já era muito grande. Sabe, falou, filho, não faça isso, não. Faça isso. Vem aqui, sente aqui com a mamãe. Você lembra tudo que você passou? Eu vou fazer uma observação bem legal aqui. Minha mãe, a sociedade valenciana, quando a gente mora no interior, sua vida é exposta, né? Sim. Mais do que capital, claro, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E assim, para poder deixar mais claro ainda o respeito, o amor que eu tinha por meu pai e a relação de minha mãe mesmo separada, minha mãe separada há mais de 25 anos de meu pai, sempre foi muito atenciosa e nunca cortou ou impediu de eu ter nenhum tipo de relação com meu pai. Para você ter uma ideia, meu pai... Isso é muito importante. É muito importante. Vou te dar um exemplo que nessa reunião, quando eu fui questionado, eu falei. Para você ter uma ideia, já meu pai morando com outra mulher, quero mandar um abraço para ela, inclusive, Maria Isabel, a gente dá super bem, eu dei toda uma assistência pós-ausência de meu pai, pós-falecimento de meu pai, e minha mãe nunca tirou o plano de saúde de meu pai. Só para você ter uma ideia que não tinha nada a ver com nome, intriga de nome, nada. Sim. Meu pai já com outra família, e isso serviu muito a meu pai, porque precisou fazer um tratamento sério na parte de oncologia, e todo feito com excelência em Salvador, minha mãe separada há mais de 25 anos. Meu pai teve toda uma assistência a vida inteira, porque ela dizia, é o pai de vocês, eu sei que vocês amam, então não deu certo comigo, mas jamais eu terei qualquer tipo de tratamento
que vá de encontro a vocês e que vá de encontro aos meus próprios princípios. Então, vale a pena ressaltar isso aqui. Que massa, que massa. Estamos conversando com Duda Monteiro. Duda, vem cá, qual é a pergunta que você está aí rezando para que eu não faça? Tem alguma pergunta ou não tem? Olha só, não tem não. E se tivesse, eu sabia que você ia me fazer. Eu tenho certeza disso, mas não existe. Eu brinco com você dizendo o seguinte, olha, é muito comum quando você é convidado no rádio, ou na televisão, ou qualquer, até inclusive não só programa de entretenimento, sim, mas programas profissionais e políticos, o entrevistado solicitar o script, eu sou muito tranquilo, sua produção aqui deve saber, já tive alguns convites para aqui, para a Rádio Valença, Rádio Riúna, rádios foras aqui, Litoral, Ituberá, Santo Antônio de Jesus. Eu nunca perguntei sobre script, eu sou muito tranquilo com relação a isso, pode me perguntar o que você quiser, fique tranquilo. Ai, Duda, não me dê essa ousadia não, nego, depois vai se arrepender. Duda, vem cá, por quê? Por que você veio logo como candidato a prefeito? E não, tipo assim, não, eu vou ser agora candidato a vereador e tal, para a gente conhecer o terreno, e depois eu boto prefeito. Excelente. Olha, sua pergunta foi excelente. Algumas razões fizeram com que eu me comportasse assim. A primeira é ouvir as pessoas. A questão política não pode ser um desejo pessoal. Então, todas as pessoas que estavam no meu entorno nunca defenderam um projeto para o Legislativo Municipal, para vereador. Então, eu não posso me sobrepor sobre as pessoas que me cercam. Sim. Eu acho que, porque, Marvan, as pessoas dizem, para você adquirir uma experiência, eu costumo questionar. Será que um advogado, não Duda agora, esqueça Duda, um profissional do direito, que é especialista na área pública, que advoga em câmaras, vários municípios distintos, acostumado com orçamentos diferentes de municípios, convivendo com mais de 60 parlamentares, advogando na Assembleia Legislativa, será que isso não é uma experiência importante? Né? Se nós atuamos como profissionais, direcionando o vereador, né? O que é que o técnico jurídico, o que é que um advogado, um procurador, um consultor jurídico de uma Câmara Municipal faz? O que é que eu te pergunto, né? Qual a função típica do Legislativo? Sim. Fiscalizar, criar leis municipais. É isso que ensinamos quando um vereador entra. E, às vezes, a gente pega vereador virgem, vereador novo. Então, via de regra, que eu quero saudar todos os profissionais do direito e quero saudar todos os vereadores da região, inclusive os vereadores da nossa terra. Desejar a ele aí um mandato de muita responsabilidade, nossa terra está precisando. Então, muito nos orgulha, é uma eleição, inclusive, mais difícil. Né? Eu não estou aqui desprezando uma candidatura de vereador, não, calma, não é isso. Eu tenho total respeito aos vereadores, acho que são vitoriosos, acho que é um processo difícil eleitoral, mas quando as pessoas questionam experiência, eu lhe pergunto, será mesmo que um profissional do direito, especialista, graduado, pós-graduado em direito público, vai pegar experiência na Câmara de Vereador como vereador? Ou ele já carrega na sua própria profissão uma experiência pela bagagem que tem na profissão? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se nós, como operadores do direito, que direcionam o vereador, que o vereador, por mais entendedor que ele seja, ele chega ali sem saber de nada, praticamente, né? Se pronunciar, sem saber, sem conhecer a lei orgânica, sem conhecer o regimento interno. Então, eu lhe pergunto, como é que... Perceba você que uma fração, um percentual grande dos políticos do nosso país, eles são o quê? Advogados. Veja o Congresso Nacional, veja o Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa da Bahia. Né? Claro, você encontra médicos, encontra. Você encontra engenheiros, encontra. Você encontra pessoas que... administradores ou pessoas que têm experiência e não têm formação, mas olha só, quem realmente lidar com lei, quem realmente é o operador do direito, é o advogado. Né? Então, ninguém melhor do que o operador do direito para poder ensinar a um vereador a legislar. O que é legislar? É a função típica dele, criar leis, ensinar o vereador a fiscalizar e saber os órgãos que tem que caminhar junto a essa fiscalização. Né? O Ministério Público, a função de cada órgão, a própria OAB, a sociedade civil organizada, e mais, explicar ao vereador o que é uma lei orgânica. Eles entram sem saber, muitas vezes, Marvan. Explicar ao vereador o que é um regimento interno, que regimento interno é diferente de lei orgânica. Sim. Então, mais uma vez, eu quero deixar bem claro que foi porque o anseio do grupo e o desejo era pensar, a Duda já carrega uma experiência advogando para vários municípios especialistas nessa área, não seria um mandato de vereador
que daria experiência para você partir para um executivo. Eu acho, inclusive, quero ressaltar aqui, poucos prefeitos em Valença foram vereadores. Só para você ter uma ideia. Se você pegar a história de quase todos os prefeitos, poucos foram vereadores, entendeu? Então, finalizando dizendo, tenho todo o respeito, não existe nenhum tipo de óbice para isso, acho, inclusive, que é uma campanha de respeito, responsável, difícil, mas foram porque as pessoas que nos cercam, inclusive, gente extragrupo, eu chego numa churrascaria, chego num teatro, chego num jardim com meus filhos, nunca eu sou abordado, questionado por que não ser candidato a vereador. Ser candidato a vereador, nunca eu fui abordado. Seja no momento de campanha, ou fora de campanha, ou até 5, 8 anos atrás, quando eu nem pensava em política, só nos halls da prefeitura como procurador. Já fui advogado aqui em Valença também, esqueci de citar. Fui advogado aqui, fui procurador no governo de Ramiro Campelo de Queiroz. E desde aquela época, o próprio Ramiro, às vezes, me abordava, secretários da pasta, dizia, rapaz, pela bagagem, pela experiência que você carrega, eu acho que o futuro lhe reserva um desafio no Executivo Municipal. Então, eu nunca fui abordado assim, mas sua pergunta é muito pertinente. Quero mandar um abraço para todos eles, inclusive desejar sorte nesse governo, inclusive para o atual prefeito. Massa. Agora, Duda, assim, nitidamente, eu nunca falei isso assim, abertamente, né? Nos meus stories e tal. Falava mais assim, para a galera que estava naquele meio político comigo e tal. Em todas as entrevistas, seja ela tipo rádio ou até mesmo no debate e tal, você sempre se sobressaiu. Tipo, você dava uma surra. Obrigado, meu amigo. Você dava, a sua primeira entrevista acho que foi na Rio Una, não foi? Foi a Rio Una, foi. Acho que foi a Rio Una. Dos candidatos, você deu uma surra. Tipo assim, você deu uma aula de gestão pública. Ponto. Isso é fato. E isso eu falei para muita gente, falei assim, velho, o cara vem muito preparado, tal. E aí, Valença queria muito o novo. Não, diferente. Não, tipo, fulano já foi, não sei quem já foi. Tal. A gente quer o novo. Na sua opinião, por que o novo Valença viu como Jairo e não como você? Excelente pergunta. Por isso que eu digo que você é muito caprichoso, inteligente. Quero agradecer suas palavras, né? Dizer que é recíproco, a minha admiração a você é recíproca. Eu converso com muitas pessoas sobre você. Sei que o destino lhe reserva uma coisa muito bacana. Esteja preparado. Amém, amém, meu pai, amém. Venha grande. Amém. Olha só, eu entendo, muitas vezes sou questionado por isso. Realmente existia esse sentimento de novo. Mas a política, às vezes, ela exige um pré-credenciamento. Perceba você, acompanhando a história do nosso município e da região. O que é que o atual prefeito ele tinha de vantagem? Ele tinha um credenciamento, ele deu uma largada na eleição passada. Ele se tornou conhecido de verdade na eleição passada. Ser conhecido nos halls do fórum, do escritório, do amigo de infância, do bate-papo numa agência, numa entrevista, é diferente de ser conhecido politicamente. O que é que eu digo? Eu me tornei conhecido agora, né? Eu falo conhecido. Para quem? Para a extremidade da zona rural, para o povão aqui da Bolívia, da Várzea, do Bate-Quente, do Jacaré. Então, o que é que acontece? E pelo fato dele ter o credenciamento, algumas pessoas entenderam que o novo era ele. Porque eu não tinha o credenciamento, eu não era conhecido nas urnas. Sim. Então, cara, algumas pessoas não soube, a pandemia atrapalhou muito isso. Eu não consegui atingir, o projeto não conseguiu atingir Valença como um todo. E teve outras coisas interessantes. As pessoas dizem, Duda é jovem. Eu quero dizer, eu não sou tão jovem assim, não, estou com 40. Estou com 40, vou fazer 40 agora. Então, gente de todos os grupos, trabalhamos com muito respeito a todos esses grupos, você sabe disso, sim, com muita ética, né? Todos os grupos aqui diziam o seguinte, Duda é novo, Duda tem outra oportunidade. Então, eles tiravam um remorso da própria alma e voltavam em outro com tranquilidade. Para você ter uma ideia, tem um fato muito interessante, Marvan. Teve um culto aqui da Segunda Igreja Batista, eu tenho muito respeito ao pastor Fabrício, eu mando um abraço para o pastor Fabrício, e vários amigos pastores da nossa cidade. Eu advogo, inclusive, para a Ordem dos Pastores, com muito orgulho. Eu fui para esse culto e aí estacionei o carro do lado oposto da igreja.
e fui com Manuela, dei a mão a Manuela, e quando eu estava atravessando, veio uma carreata de um candidato. Rapaz, querendo ou não, com todo respeito, isso constrange um pouco, né? Imagine aquela carreata forte, buzinaço. Quebrando. Eu disse, eita, Manuela, e agora aqui, rapaz? Vamos respirar fundo, manter o respeito, claro, de sempre, e aguardar o que é que acontece. Marvan, por questões óbvias, eu não vou dizer qual é o grupo, por respeito, inclusive. Claro. Sabe o que acontecia? As pessoas botavam a parte do corpo para fora e diziam assim, Duda, essa agora não, mas a próxima eu estou com você. Passou um carro buzinado. Outro, essa agora não, mas a próxima eu estou com você. Ou seja, esse remorso, Duda é novo, Duda está pronto para a próxima, as pessoas foram tirando. Então eu ouvia isso de todos os grupos. Grupo de A, de B, de C e de D. Mas, enfim, o ponto determinante eu acho que foi pandemia e o credenciamento é importante. Então, o atual prefeito ele teve uma largada na campanha passada, ele teve um credenciamento, por isso teve essa leveza nesse momento. Você vê que foi uma votação. Aqui eu não estou desprezando o resultado de ninguém, eu tenho todo o respeito, as urnas falaram, mas, assim, nunca na história de Valença um resultado foi tão questionado, porque os maiores entendedores políticos não imaginavam o tamanho dessa eleição. Inclusive o nosso. Olha como você falou aí. Você disse que em todo canto que você andava existia um sentimento do novo. Então, não é que achávamos que poderíamos, vamos dizer assim, ganhar a eleição, mas a gente tinha certeza absoluta, e vários repórteres, jornalistas, eu recebi ligação aqui de pessoas, empresários locais, dizendo, rapaz, é impressionante. As pesquisas, inclusive, dariam um credenciamento maior. Mas eu lhe confesso, pela experiência no campo da advocacia, assessorando e advogando para muitos políticos, a nossa busca era o credenciamento para, se for da vontade de Deus e do povo, continuar firme na jornada e continuando defender uma nova Valença. Inclusive, vou te mostrar no finalzinho uma lembrança que eu trouxe para você. Massa. Oi! Próximos convidados, viu? Traga um presente também. Duda trouxe. Viu? Obrigado. Deus me livre, fofo. Duda, você fala aí de credenciamento e tal, essas coisas assim. Na sua opinião, você acredita que o dinheiro também faz diferença? Olha, não tenha dúvida. Eu costumo dizer, muito boa a sua pergunta, eu costumo dizer que o dinheiro ele já fez mais, o povo está mais consciente. O dinheiro já foi uma peça determinante para um resultado. Hoje ele é um detalhe para o resultado. Eu te demonstro isso com muita lucidez quando você vê o resultado das eleições federais. A eleição do PT foi uma eleição arquimilionária, comparada com a eleição do atual presidente. Aqui, sem defender PT e o atual, não quero entrar nesse mérito aqui, eu acho que a gente tem que se voltar para a nossa cidade, mas só para fundamentar, só para justificar a sua pergunta, desculpa. Então, o dinheiro é importante? Já foi determinante. Hoje é um detalhe, porque eu entendo que o povo está cansado e o povo está carregando um desejo de mudança dentro de si. Claro, muita gente precisa de uma certa resolução, espera a política até por um momento difícil, um momento, sobretudo na nossa cidade, uma cidade que não gera emprego, não gera renda, as pessoas ficam esperando eleição a eleição para poder conseguir alguma coisa. Então, é uma triste realidade. Né? Para trocar o telhado. Exatamente, é triste essa realidade, inclusive, Marvan, quando você coloca a Valença do lado de cidades que têm um fomento, uma geração de emprego e renda que não depende do poder público, os resultados são diferentes. Perceba Santo Antônio de Jesus. Porque o povo ele tem mais autonomia na escolha. Você está entendendo? O povo tem mais liberdade na escolha. Mas eu acho que, mesmo assim, como eu digo e ratifico, o dinheiro não é mais determinante. É um detalhe importante, mas não é mais determinante. Até porque eu acho que o povo está preparado para pegar aquele valor, aquela benessa, que inclusive é ilícito, né? Sabemos aí dos crimes eleitorais, enfim, sim, mas na hora da escolha do voto vai dar um voto consciente, não tenha dúvida. Eu aposto nisso, eu aposto demais, eu acho que a nossa cidade está passando por um processo de evolução, a maturidade chega para cada um em seu tempo. Para você chega num tempo, para mim chega em um tempo diferente, mas eu estou muito feliz que Valença demonstra uma evolução na sua maturidade, e eu tenho certeza que no futuro próximo as pessoas vão querer uma Valença diferente, uma nova Valença. Que bom, esperamos juntos. Estamos aqui numa conversa inteligentíssima com Duda Monteiro, e daqui a pouco voltamos, vamos chamar o nosso intervalinho, tá bom? Deus me livre de fofoca, Bocas Miúdas volta daqui a pouquinho, fica aí.
Este é o Pedro. Pedro é empresário e, como todo empresário, acaba exercendo diversas funções dentro da sua própria empresa. Atendente, financeiro, comercial, administrador. E apesar de ser ótimo no que faz com todas essas funções, ele acaba não tendo tempo e conhecimento para tirar fotos boas, fazer artes e bolar textos para manter as redes sociais da sua empresa atualizadas. Mas, Pedro, pare de se preocupar. Agora você tem a Agência Andrade para te ajudar. A Andrade é uma agência completa para a sua empresa. Nós criamos todo o conteúdo para postar nas redes sociais da sua empresa e você não precisa se preocupar com nada. É isso mesmo. Organizamos seus posts e stories do Facebook e Instagram em dias e horários adequados. Tudo é criado de acordo com a identidade visual e linguagem da sua empresa. Após postarmos, nossa equipe monitora 2 vezes por dia as redes sociais, respondendo comentários, directs e inbox. Através de relatórios, descobrimos quais publicações que tiveram mais resultado e as usa como exemplo para futuras publicações. Ainda te ajudamos com ideias para que você faça stories, lives e sorteios, deixando a sua empresa muito mais próxima do seu público. De onde você estiver, a nossa equipe pode cuidar do marketing da sua empresa de forma rápida e eficaz, te fazendo ter tempo para outras atividades dia a dia. Aumente a presença online da sua empresa e conquiste mais clientes. Conte com a gente, porque a Agência Andrade é mais do que uma agência. Somos uma parceria de sucesso. Foi? Voltamos, minha família linda, com o nosso Bocas Miúdas de hoje, que tá fantástico. Quem ainda chegou agora, que pegou no meio da conversa, que conversa inteligente, viu? Estamos aqui hoje com Duda Monteiro, esse mega advogado que está aqui dando uma aula de gestão pública e falando um pouco da vida dele, vários BOs, várias fofocas, que a gente vai continuar aqui. Duda, é verdade que você foi chamado para compor outras chapas nessa última campanha? Olha, não tenha dúvida, é muito comum isso, todos os candidatos ou pré-candidatos que colocam os nomes à disposição, existe esse assédio, e as pessoas queriam dar esse toque de um nome novo na própria chapa, né? Chapas mais pesadas, mais tradicionais. Sim, foram vários convites e posso te dizer assim, de quase todos eles. Tratei todos eles com muito respeito, né? Sempre prezamos por isso, por ética, por respeito. Expliquei que não era nada contra a pessoa de cada candidato que nos procurou, mas sim por entender que a sociedade valenciana tem evoluído e amadurecido esse desejo de uma nova Valença na íntegra, na plenitude. Então, por essa convicção. E também, Marvan, é muito importante frisar, eu sou muito respeitador a grupo, a ouvir as pessoas. Quando eu falo em grupo, é ouvir o povo. Não é esse sentimento, esse entendimento de grupo que a velha política terminou assim, carregando, né? Quando se fala em grupo, fica parecendo que o candidato ele precisa ouvir só 4 pessoas ou 5. E o povão? Como é que fica? Aquela cordiazinha, né? Isso, eu sou muito cuidadoso com relação a isso. Então, eu acho que quando eu me refiro a grupo, eu me refiro ao povo. Como é que se ouve o povo aqui, depois de uma entrevista dessa com você? Ouvir você enquanto profissional, enquanto cidadão. A gente sente as pessoas. Sim. A especulação de um pós-entrevista desse daqui. Então, assim, nada contra. Respeitei todos os candidatos, tratei com muita elegância, seja no escritório, seja na minha casa, tomando um cafezinho, tomando água de coco, mas foi só por essa razão. E desejei a todos eles sucesso na empreitada, na jornada, até porque em outro momento, antes de ser candidato, temos as nossas amizades, são colegas de colégio, nossos filhos, quase todos eles, Sim. Ou já advoguei,
né? Então, assim, a gente tem uma relação de respeito. Os nossos posicionamentos, as nossas divergências são pura e simplesmente ideológicas. Quanto pessoa, a gente respeita todos. Sim, que massa. Eu já estava rindo aqui, porque eu já estava pensando, né, na pergunta que eu ia fazer para ele, e foi assim, foi um caso muito inusitado. Eu acho que Valença, essa última política, essa última campanha, né, essa última eleição, eu acho que Valença nunca teve uma eleição tão louca, gostosa, sabe, tipo, aquela coisa maluca, que era fulaninho contra fulaninho, fulaninho contra fulaninho, e era aquela coisa massa e tal. E aí, houve um caso muito, muito louco, que eu até postei, a galera ficou louca, aí, que foi, né, tinha um grupo de um candidato que saía pela madrugada arrancando... Lamentável, né? Coisa de Valença. Isso só acontece em Valença. Parecia até que o papel que estava colado dizia se ia ganhar ou se ia perder. Quanto mais papel tiver colado, vai ganhar fulano. E aí houve um vídeo que circulou de uma câmera que pegou um grupo arrancando o seu adesivo. Naquela manhã, quando você viu aquele vídeo, quando você recebeu aquelas imagens, como você se sentiu? Rapaz, olhe bem, realmente a política, tem gente que ferve, leva muito para o lado emocional e foge um pouco com respeito, né? Eu não tive nenhum sentimento de ódio, não tive isso, a gente busca não carregar isso. Eu me preocupei, inclusive, com a pessoa que fez isso, que era uma jovem. O sentimento que eu nutri foi isso, reuni minha família, disse, pô, viralizou o vídeo, estou preocupado com essa jovem, né? A gente fica preocupado, até porque, como eu disse, olha, interior todo mundo conhece todo mundo. Não tem sentimento, viu? Aqui, bem claro, eu ia aproveitar esse momento aqui, viu, Marvan? Essa figuraça. Eu tô rindo porque eu tô lembrando do vídeo. E que viralizou, inclusive, né? Viralizou. Foi sucesso. Foi, viralizou. Inclusive, deixa eu te dizer, como a gente fala, interior todo mundo se conhece. Sim. Todos se conhecem, sabe quem é pai, quem é filho. Eu me preocupei tanto com essa menina ou com o próprio grupo, sim, mais até do que ressentimento. Não tem ressentimento. Quero aqui dizer, se ela estiver assistindo, ou alguma amiga, enfim, não tem nenhum tipo de ressentimento. Pelo contrário, me preocupei com o vídeo viralizar e a represária, como as pessoas iriam enxergar ela, né? Então, assim, eu espero que sirva de aprendizado, não só para ela, mas para todos que viram esse vídeo viralizando. Olha que vergonha, como você está dando risada. E realmente ficou uma situação vexatória, né? E a gente conhece os pais, é uma pessoa muito tranquila, tem uma relação de muito respeito comigo. Me preocupei com a relação com o pai, tenho certeza que o pai não aprovou isso. Enfim, mas a gente espera que tenha servido de aprendizado e que outras pessoas não vá por essa via, não só arrancando o meu, mas não arrancando de nenhum candidato, né? Nenhum candidato. Tipo assim, pra gente não tinha lógica nenhuma. Sim. Montar um grupo na madrugada pra ficar arrancando os adesivos. Porque, tipo assim, aquele adesivo não dizia se o candidato ia ganhar ou não, sim, entendeu? Sim. Era simplesmente uma forma de apoio. Tipo, eu apoio o teu candidato. Então, tipo assim, aquele grupo arrancando ou não quer dizer que eu não volte mais no candidato. Sim, pelo contrário, sim. era mesmo porque eu pegava a raio e dizia assim, vou votar mesmo nele. E acabou. Mas eu tinha que te perguntar isso. Não, e assim, como claro que tinha que perguntar. Como tranquilo. foi pra você ver aquilo e dizer, meu Deus do céu, estão arrancando o meu adesivo. E assim, e vale salientar que não existia nada pessoal, nem do lado dela, me parece, até porque eu acho, salvo engano, foi visto esse mesmo grupo arrancando de outros. Sim. Não vale a pena a gente lembrar isso, né? Então, não arrancaram só o meu, arrancaram dos outros todos, só não do dele, né? Não era mérito seu, não. Arrancava de todo. Vi ali arrancar. Coisa linda. Verdade. Mas, Duda, seguinte, se você tivesse sido eleito hoje, a gente está 27. Se você tivesse sido eleito nesse período, a gente já teria visto alguma mudança em Valença?
Sem dúvida. Tenho a certeza absoluta que a sociedade valenciana já ia perceber, já ia respirar um sentimento novo, um sentimento de uma cidade emergindo. E falo isso demonstrando como fazer. Até porque, antes de se assumir, é necessário um município como Valença passar por um processo de auditoria. Então, essa auditoria ela pode começar não no momento de transição. É um engano, é um erro grave de gestores em transição analisar o município naquele ato de transição que dura poucos dias. Imagine que a nossa eleição, pelo momento de pandemia, ela ocorreu no dia 15 de novembro. 15 de novembro para a transição são 30 e poucos dias. Então, foi tudo a toque de caixa. Perceba que a sociedade valenciana, muitos, e aqui eu quero dizer que não são palavras minhas, mas muitos, em vários lugares que eu ando, distrito, Guaibim, muita gente, os distritos rurais, Bolívia, centro, sede, todos os cantos da nossa cidade, sabe o que é muito comum você ouvir? Parece que não houve mudança de governo. Está parecendo que houve uma continuidade do governo. Então, é lamentável, é com pesar. Não tenha dúvida, entraríamos aí de forma impactante com a auditoria, entraríamos aí, a princípio, com os emergenciais, que eu sou contra contratos emergenciais. Quem é operador do direito não gosta muito, o Ministério Público também não gosta de contratos emergenciais, pela margem de vulnerabilidade que dá a corrupção. Sim. Essa administração está extrapolando, inclusive, nos contratos emergenciais. Aliás, essa não. Muitos prefeitos erram e cometem esse equívoco. Esses contratos emergenciais são perigosos e vulneráveis à corrupção. Então, são muito perigosos. Eu aqui aconselho que todos os gestores da nossa região tenham muito cuidado com esses contratos emergenciais. Então, faríamos um trabalho em massa, sobretudo, aproveitando o corpo funcional do nosso município para montar uma estrutura administrativa na parte operacional de limpeza pública, com equipamentos, carros novos. Não tenha dúvida que, não diferente disso, na parte da segurança, os guardas, os agentes de trânsito, na parte da saúde, sobretudo, que estamos vivendo num momento de pandemia grave. Eu te falei aqui há pouco instante, no nosso intervalo, que é inadmissível um município de 100 mil habitantes não ter um comitê, um comitê de gerenciamento de crise. Implementaríamos, logo na primeira semana de janeiro, um comitê de gerenciamento de crise para poder planejar, montar um plano de combate para o Covid-19, que na nossa cidade me parece que as coisas estão completamente desordenadas. Eu falei para você aqui que na semana passada eles deram como 5 mil e uma fração de casos, 200 e alguma coisa. E aí, de um dia para o outro, eles atualizaram essa planilha dizendo que dos 5 mil, tivemos só 2 casos novos. Claro que não. A ciência diz que a taxa de transmissão é de 1,23. O que significa isso? A cada 100 pessoas contaminadas, elas transmitirão para 123 pessoas. Como é que você tem 5 mil pessoas contaminadas e em 24 horas só surgem 2 casos novos? Então, implementaríamos aí um plano de combate, um comitê de gerenciamento de crise, uma atenção forte, uma preocupação imediata com o ensino público municipal, Marvan. Perceba que os estudantes da escola particular, eles não estão perdendo o ano. Eles já estão estudando desde o início do ano letivo. Sim. E a escola pública? Como fica o ensino público? Vamos para o 2º ano, essas pessoas desamparadas. É uma discussão complexa? Claro que sim. Não somos aqui aventureiros nem levianos, mas tem que ir para esse enfrentamento, junto com o governo do Estado, junto com os especialistas em educação da nossa cidade, para que esse povo não padeça. Então, não tenha dúvida que implementaríamos aí. Isso você tem esse corpo funcional, não é promessa. As máquinas em peso nas estradas rurais, trabalhando para poder amenizar esse momento de sofrimento desse povo em plena pandemia. Enfrentamento, Marvan, a geração de emprego e renda. Duda, como gerar emprego e renda se as fábricas estão fechando? Eu vou te dizer agora, eu acordei hoje pela manhã tomando café com meu sogro e ele me disse, ontem tive que ir em Cruz das Almas fazer um trabalho, passei por Santo Antônio, eles estão fazendo uma terraplanagem em Santo Antônio que tem mais de 2 polos industriais, não temos nenhum polo industrial, bate muito isso na nossa plataforma de governo, é uma vergonha Valença não ter um polo industrial, e nesse momento de pandemia, Santo Antônio está terraplanando uma área para o implemento de 3 indústrias, para as pessoas dizerem como falar
em gerar emprego e renda no momento de pandemia. Olhe, isso foi ontem. Santo Antônio vai implementar daqui nos próximos 60 dias mais 3 indústrias para gerar emprego e renda. A nossa cidade não gera emprego e renda. Vai ser muito importante ir para esse enfrentamento. Não cessaria. Você se predispor a ser um gestor municipal, você tem que entender que são 4 anos de trabalho o tempo inteiro e você precisa se entregar à administração para mudar a história de uma cidade nossa que vem padecendo há décadas, não tenha dúvida. Sem dúvida alguma, o povo já teria sentido uma mudança drástica com 100 dias de governo. 100 dias dá para demonstrar uma mudança muito boa, muito importante. Você falou que, vários lugares que você anda, frequenta, as pessoas falam isso. E na sua opinião, estamos chegando nos 100 dias de governo e como você avalia a atual gestão? Eu costumo dizer que toda resposta, eu busco ser muito ético com relação a isso, mas precisamos ser racionais. A princípio, eu tinha dito, para algumas coisas é necessário paciência, para outras não, Marvan. Tem serviços que você já assume com o corpo funcional do município. Pronto, né? A parte estrutural, administrativa, limpeza pública, estrutural, administrativa, no campo do operacional da segurança pública, dos guardas, dos funcionários da saúde, do funcionário da educação. Esse corpo funcional você já tem. Então, não tenha a menor dúvida que seria muito diferente. A administração entrou com um choque, com uma perversidade muito grande aos servidores municipais. Vocês todos que convivem e percebem, têm visto a falta de respeito com os planos de cargos e salários, hora extra aos motoristas da saúde. Imagine você, num momento de pandemia, um serviço essencial como a saúde, esse povo está padecendo com essa falta de respeito, sem direito ao contraditório e à ampla defesa. Porque eu acho que, se você tiver dentro da razão enquanto gestor, você precisa sentar com o servidor público, explicar com calma, para ele se planejar, mas não de forma sumária retirar uma coisa que você está acostumado há muito tempo receber. Afinal de contas, estamos falando de servidores efetivos de 22 anos, de 17 anos. Isso que eu estou dizendo aqui, inclusive, vários vídeos viralizaram dos próprios motoristas da saúde falando. Se você conversar com os guardas de trânsito, Valença, com uma cidade com 100 mil habitantes, pasme, tem um efetivo mínimo de guarda de trânsito efetivo. Para cumprir sua carga efetiva, sua carga horária, são 2 guardas, dia. Então, você precisa ampliar isso, contratar de forma imediata pela estrutura da nossa cidade. Não queira imaginar como está a estrutura da sede dos guardas municipais. A sede, eles não têm quando se tem precária. Então, esses enfrentamentos já teríamos feito, inclusive um dos mais importantes. Claro, precisamos priorizar nesse momento o sistema de saúde por conta da pandemia, mas organizar um plano de combate de respeito. Eu estou vendo a hora de Valença ter a intervenção do Ministério Público Estadual ou Federal, porque não se tem um plano de combate, não existe um plano de combate efetivo, não se tem um comitê de gerenciamento de crise, não se tem profissionais especialistas na área, infectologistas, para cuidar desse gerenciamento. Então, não tenha dúvida, eu tenho essas críticas, acho isso muito perigoso, acho que isso pode colapsar, já estamos à beira de um colapso, e como eu disse, não existe a cara de uma mudança de gestão, existe sim a cara da continuidade, do continuismo, na verdade. Com certeza. Sabe as palavras, viu? Sabe as palavras. Eu acho que tem muita gente que está agora vendo a gente que concorda, porque a sensação que a gente tem andando por Valença, vivendo em Valença, porque assim, tem muita gente que diz, não, mas isso, aquilo, outro. Mas, só quem vive, só quem convive na nossa cidade sabe o que realmente a gente passa. Então, andando por aí, a gente não vê nada novo, nada diferente, nada mudando, nada construindo, sabe? É tudo a mesma coisa. Na verdade, a única coisa que mudou, que eu queria parabenizar a Prefeitura Municipal de Valença, que foram as sinaleiras, né? Consertaram. É claro que houve todo um processo, consertava na manhã, de noite estava quebrado, mas agora eu acho que eles conseguiram firmar
né, tipo, as nossas sinaleiras, mas, tipo assim, Valença continua ainda sem sinalização, sem estrutura, esburacadíssima, mais do que nunca. Em toda a rua que você vai, você vê um buraco, e não é um buraquinho, né? É um buraco, tipo assim, que seu carro você talvez tenha até que, tipo, carregar nas costas para que ele fique um pouco mais, né? Com cuidado. Então, eu acredito também nisso, que aparece mais uma continuidade do que uma nova gestão, né? Que o novo que tanto se falava. Mas eu espero muito que, né, até 2023, 2024, isso tudo mude, né? É o que a gente deseja muito. Tem essa questão, me permita, que nessa questão dos resultados, você falou uma coisa muito pertinente aí, que eles estigmatizaram o grupo como novo, quando, na verdade, agora as pessoas perceberam que, de novo, não tinha nada, né? O novo legítimo era outro tipo de plataforma. E, assim, quando se fala de uma sinaleira, eu entendi perfeitamente quando você falou, olhe como a nossa cidade está passando por um momento gravíssimo, de extremo abandono. O conserto de uma sinaleira é motivo de festa. Cria-se, é incrível, Sim. Cria-se um fato com o conserto de uma sinaleira, onde toda e qualquer cidade, isso é uma coisa comum, necessária. Valença, eu digo, e disse isso em várias entrevistas, tão profundo como você falou, as pessoas passam 30 anos fora de Valença, quando volta está pior. Isso você tem inúmeros depoimentos. Voltar para Valença enquanto filho de Valença é um tremendo desafio. Eu posso lhe dizer que da minha turma só voltou eu. Da minha geração, quase nenhum filho de Valença voltou. Não é porque não quer voltar, não, porque ama a terra. É uma terra agraciada pela natureza, é um abandono de gestão pública. Não tem emprego, não tem renda, né? Não tem muitas coisas, uma região riquíssima. Mas é porque não tem oportunidade de voltar. Então eles vivem longe e apaixonados, podendo só vir aqui em feriados prolongados, Semana Santa, enfim, a nossa cidade realmente ela precisa de um choque de gestão, não de continuidade. O que percebemos, com todo respeito, até as gestões passadas, anteriores a essa, é um segmento do que estava existindo. Um segmento se eternizando os desgovernos, mas você não percebe, você não tem um cheiro do progresso, do choque, de cidade limpa, de cidade arrumada. Quando você viaja aqui num vale, não precisa ir para fora. Você entra numa cidade e você diz, né? Olha, cidade tão pequenininha, se você for em Santa Terezinha, uma cidade pobre de arrecadação, o fundo de participação pequenininho. Você entra em Santa Terezinha, você vai ver que cidade organizada. Toda bonitinha, né? Toda bonitinha, as praças públicas organizadas, limpas, e não tem o nosso potencial, não tem uma riquíssima praia daquela, uma das maiores faixas litorâneas. As pessoas aqui, os gestores aqui, eles conseguem fazer uma coisa incrível, é uma perversidade. Eles terminam ainda, além de não fazer, destruir tudo de bonito e belo que tínhamos. Você percebe a Câmara Municipal? Sim. Quantas gestões passaram por ali? E estão deixando acabar, depredar. Os próprios vereadores estão submetendo a estar numa garagem. Se você for visitar hoje a Câmara Municipal de Valença, você sai correndo, é uma garagem. É difícil acesso. Então você tem a Câmara Municipal, você vai aqui pertinho da gente, você tem um fórum, o antigo fórum, aquela coisa linda. Pouca gente sabe, mas aquela área era do nosso município. Digo o que aconteceu, o município doou para o Estado para servir de fórum. Mas acontece que agora o Estado não quer mais. Se você tivesse um prefeito de pulso, o que é que você diz? Olha, Estado, na época eu lhe dei para essa estrutura servir ao cidadão do nosso município e da região. Sim. Já não lhe cabe mais, já não serve mais, então me devolva. Me devolva. Sabe o que está acontecendo? Estou precisando. Tome um susto aqui, vocês. O Estado está passando por um processo, o Tribunal de Justiça do Estado, e vai estar precisando arrecadar fundos e está querendo leiloar todo o seu patrimônio. Já está desafetando, que é um processo administrativo, você só pode vender um patrimônio público depois de desafetado. O que é isso? Desmembra ele do patrimônio público para depois vender em leilão, para formalizar a venda, senão a venda ilegal. Senão pode gerar improbidade, crimes, enfim. Então, vamos perder aquilo ali para o Estado. Quer dizer, nosso município já padece tanto. Será que não vai ter um prefeito que impeça, assim como todas as casas oficiais de juízes?
São várias mansões, não sei se você conhece. No Vila Helena tem um, na Graça tem outro, que serve de juizado, uma coisa absurda. Como é que você vai servir o cidadão tirando uma estrutura do Tribunal de Justiça do centro e levando para um bairro distante? Olhe como as coisas aqui correm completamente na contramão. Você vai dizer, Duda, mas isso é uma medida do Tribunal de Justiça quando se tem um prefeito retado? Não. O desembargador, o presidente, quando ele determina, você faz uma visita a ele, enquanto prefeito, e diz, presidente, eu queria que Valença, a estrutura não saísse dali. Eu tenho certeza que o presidente do Tribunal de Justiça vai dizer, olha, o prefeito lá pediu que não saísse, por isso, por razões óbvias, com baixo assinado da comunidade, não tem por que levar para a Graça, tirando do coração da cidade com a estrutura daquela. Então, eu acho que caminhamos na contramão e precisamos dar um baixa nisso. Lamentavelmente, o que a gente vê não é mudança de gestão, é segmento das anteriores. Com certeza. Duda, dia 15 de novembro, após todos os... a contagem dos votos e tal, você ficou triste ou você ficou de boa? Porque eu chorei. Eu não vou mentir. Vocês já sabem aí, eu chorei, fiquei muito triste, chorei muito, entendeu? Mesmo o meu candidato a vereador ganhando, mas Juju que eu fiz uma campanha árdua. Ixi, coitadinha da bichinha. Mas se você ficou de boa ou você... Olha, eu sou muito racional nesse aspecto. Sabíamos que era um processo eleitoral atípico, fora do comum. Muitos candidatos estão passando por esse momento de transição política que a democracia tem proporcionado isso, então foram muitos candidatos. E como eu te disse anteriormente na pergunta, ser conhecido no campo profissional, no campo das amizades de infância, no âmbito ali da rua que você nasceu, é uma coisa. Ser conhecido politicamente é outra. Então, eu sabia que aquela primeira candidatura nossa seria um credenciamento. Eu costumo dizer uma coisa, fazer uma analogia, uma comparação, a dizer o seguinte, você sabe o futebol como funciona, né? Sim. Você tem os times da Série B e os times da Série A. Eu falo isso com uma brincadeira, com muita humildade. Quando você precisa sair da Série B para a Série A, eu acho que quando você já tem uma eleição que você participa lá atrás, como o atual prefeito se credenciou na passada, ele veio para a Série A, ele veio disputar com os tradicionais. Sim. Valença, você passou várias décadas falando só de 2 nomes, né? Ramiro, Ricardo, ou 3 nomes, 4. Ramiro, Ricardo e Agenildo. Sim. Aí você fala, Juscelia é Ramiro. Cláudio é Ramiro. Então, não houve mudança, houve um legado de um ex-prefeito que eles faziam parte do grupo. Então, se você olhar bem, a nossa cidade ela só fala de 3 nomes tradicionais, 3 grupos políticos. O que foi que aconteceu nessa eleição de 2020? Surgiu agora uma linha nova, com ideologia nova, diferente da todas apresentadas na história de Valença, desafiadora, com quebra de cultura, com desejo de renovação, com desejo de choque de gestão, sem laços tradicionais. E aí sim a cidade iria alavancar. Então, eu não fiquei triste porque eu já estava preparado para o credenciamento. Entende? E o que é que nos capacita e nos condiciona a esses resultados? O que nos condiciona é justamente advogar na área pública e conviver e medir os riscos. E eu percebi que o grupo navegou num novo e o povo só foi perceber que ele não era novo agora. O povo não conseguiu descortinar o projeto político dele, para entender que o grupo dele era um grupo, inclusive, da ex-prefeita. Que o grupo dele, inclusive, ele conseguiu fazer uma coisa inédita, o atual. Ele conseguiu pegar todos os grupos, né? Eu costumo dizer, só faltou escolher melhor, para poder a nossa cidade sentir, emergir, crescer. E reuniu todos os grupos no entorno dele. Perceba, ele pegou parte do grupo de Juscelia, que o vice dele era vice de Juscelia, ele pegou parte do grupo do ex-prefeito, do prefeito Ricardo Moura, e pegou parte do grupo do ex-prefeito também, Cláudio Queiroz. Então, ele conseguiu pegar esses grupos todos. Agora, como foi que ele conseguiu vender isso como novo, é que é incrível. Por quê? Mas isso eu até entendo. Olhe bem, o grupo, nós que vivemos mais perto de política, enxerga isso de forma descortinada. Mas, às vezes, o povo que está distante, não. Enxerga só a figura, sim. E eu dizia muito nos debates, tente enxergar por trás do candidato. Você só vai saber o potencial de um projeto,
a essência de um projeto se você enxergar quem está por trás do candidato. Mas, enfim, eu tenho certeza que o povo tem aprendido e não tenho dúvida que a nossa cultura, que a nossa cidade está caminhando para um momento novo, para uma nova Valença de verdade. Esperamos, ansiosos. Duda, além de você vê outro nome com certo potencial para poder gerir a nossa cidade? Olha, não tenha dúvida, temos bons nomes aí, inclusive temos colegas profissionais que com a mesma especialidade, temos bons nomes aí de outra área, empresários locais, administradores, médicos. Valença tem bons nomes. Quando a gente fala aqui nessa entrevista, que você sempre ressalta aí o nosso nome, enfim, o que a gente tem de diferente, não nos colocamos aqui melhor do que ninguém. Inclusive tem excelentes nomes, tão bons quanto, ou até melhor, a depender da análise de cada um, isso é tão pessoal, né? Mas assim, temos buscamos esse credenciamento. E eu acho que a política ela perpassa por esse credenciamento. Aliás, todos esses nomes sabem disso, da dificuldade de se romper uma cultura. Mas não tenha dúvida que Valença tem muitos nomes bons e precisaremos desses nomes. Nós não defendemos, Marvan, projeto pessoal. Eu não defendo Duda, eu defendo uma nova Valença. E todos esses nomes aí, todos esses nomes que estiverem ouvindo essa entrevista, eu sei que tem essas capacidades, se aproxime do projeto, porque quando vier para o projeto, não é para defender Duda ou votar em Duda. Pelo contrário, pode se aproximar do projeto, se habilitar no projeto e, num debate, o próprio grupo entender que esse nome é melhor que o meu, se sobrepõe ao meu, e eu o apoiarei com muita leveza e com muita tranquilidade. Eu acho que mais forte do que Duda é o desejo de uma nova Valença. Então, precisamos construir um novo tempo, uma nova Valença, principalmente para nossos filhos e nossos netos. Não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Duda, 2024, você vem como candidato? Quer dizer, 2023. Eu sempre me confundo com isso. Porque é um ano antes, né? 2023, você vem como candidato a prefeito para 2024? Olha, Marvan, excelente pergunta. Você percebe que pulsa nas minhas veias e no meu coração o desejo de uma Valença nova, de uma nova Valença. Mas eu entrego isso a Deus e à vontade do povo. Eu acho que a política, na essência, a política mais bonita é quando esse desejo não parte de nós, não parte de mim, principalmente de mim. Esse desejo de vir em 2023 não pode partir de mim. Esse desejo tem que partir do povo. De cada canto dessa cidade, o povo entender verdadeiramente que necessita construir um novo tempo, uma nova Valença. Se o povo amadurecer e entender isso, eu posso lhe dizer o seguinte: eu estou pronto, eu sou um soldado, eu sou um sonhador, eu quero viver na nova Valença. Que massa. Minha família linda, essa foi a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a nossa conversa maravilhosa com Duda Monteiro. Esse cara que é super inteligente, velho, me diverti muito e, como eu sempre digo, né? Aprendi muito também hoje com essa entrevista com esse cara fenomenal. Duda, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado nosso convite. Saiba que a casa é sua, você pode voltar quando você quiser para contar alguma fofoca, algum babado, algum BOzinho, entendeu? Eu gosto, esse BOzinho é muito engraçado, seu. Eu que agradeço, é uma honra desfrutar dessa bancada com você. Mais uma vez, eu não estou rasgando não seda, não gosto disso. Você percebe o meu jeitão aqui, eu sou muito autêntico. Se eu não puder elogiar, eu me silencio. E quando eu lhe elogio é porque eu acompanho o seu trabalho não só aqui, mas também na sua rede social, o seu talento, o seu capricho, o seu profissionalismo e o dom que Deus lhe deu. Você usa muito bem o dom que o Papai do Céu lhe deu. Feliz das pessoas que descobrem o dom e potencializa. E você tem isso aí, eu desejo muito sucesso para você. Agradeço, quero me colocar à disposição aqui dos Bocas Miúdas, parabenizar. Eu amei esse nome aí, Bocas Miúdas. Acompanhei algumas entrevistas suas aqui. Sim. Parabenizo também todos os entrevistados por você. Você enriquece qualquer entrevistado pelo seu conteúdo. Então, estou à disposição, é muita felicidade minha sempre falar para o povo de Valença, eu venho muito feliz, eu gosto de falar para o povo, e estou aberto para críticas, aquele que gostou da nossa entrevista, que disse, Duda, naquele ponto era para você melhorar ali, ou falar aquilo, eu estou aberto, eu acho que crescemos com a crítica, sou muito tranquilo para isso, e eu acho que quando a gente se coloca como um instrumento, defendendo uma nova Valença, é um instrumento, só somos um instrumento, precisamos aprender, estamos aqui num processo de evolução, então estou disposto a ouvir
todas as pessoas, ouvir os conselhos, ouvir as críticas, para a gente crescer junto enquanto ser humano, enquanto profissional, né? Então, Deus está no controle, agradeço a você, agradeço a Deus e vou fazer aqui um clamor, dizer que falamos muito do poder público. O poder público ele dá o tom num processo desse de pandemia perigosíssimo. Quando o poder público erra, todos erram, mas existe uma coisa que é a responsabilidade social. As pessoas precisam entender que essa responsabilidade é de cada um. Pedir a Deus para que esse momento passe, e vai passar, o momento é muito crítico. Vamos pedir a Deus, ter equilíbrio, levar Deus para os nossos lares. São problemas aí, sem precedente na história de ordem psicológica, pessoas com problemas psiquiátricos. Então, clame por Deus. Não existe remédio melhor do que o remédio espiritual. Isso vai passar em nome de Jesus. Mais uma vez, muito obrigado. Mas me permita, eu trouxe uma lembrança aqui para você. Eu posso te dar aqui na frente? Amo presentes, viu? Amo presentes. E assim, eu lhe confesso que tem pessoas aqui de prova na produção que quando eu fiz o kit, eu pensei logo em você. Eu disse, eu quero ter o prazer de presentear Marvan com esse kit. Esse kit, como eu disse, ele não leva o nome Duda. Ele leva um nome que é mais forte do que o nome Duda, é mais forte do que o nome Antônio, Dona Maria, é mais forte do que qualquer nome. Ele leva o nome de uma nova Valença. Ele carrega aqui dizendo assim, ó, eu quero uma nova Valença. Esse eu está na primeira pessoa, porque no momento que eu te entrego esse presente, você vai carregar esse eu é você. Esse eu, cada um vai carregar dentro do peito. Então, para que a gente consiga consolidar esse projeto de Nova Valença, cada cidadão tem que levar ele para dentro do coração, cultivar esse desejo, porque eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde executaremos esse projeto, não tenha dúvida. É com muito carinho que eu te presenteio aí. Ele vem com um bonezinho, Marvan. Olha que legal. Se você quiser tirar para mostrar. Lógico, gente. Eu faço a publi aqui agora. Tenha certeza aí que é com muito carinho aí que a gente te presenteia aí com os brindes. Ó, um chaveirinho, olha aqui, viu? Um boné, ó. Eu quero uma nova Valença. Eu quero uma nova Valença, gente. Para. Chega da mesma coisa. Mas assim, deixa eu continuar aqui. Eu tô fazendo minha publi. E uma caneta que eu tava precisando. Aí, essa caneta eu vou deixar aqui no estúdio, porque, né? A produção às vezes não me dá caneta. Aí eu vou ter a minha, entendeu? Duda, muito obrigado. Amei. Fiquei muito feliz, viu? E espero que você tenha muito sucesso em sua vida, em sua carreira, que na 2023, 2024 você possa vir com mais força e com tudo para tentar mudar mesmo a nossa cidade que está precisando. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Eu sou muito temente a Deus. Eu digo, Deus, que seja feita a vontade de Deus, né? Eis-me aqui, Senhor. Se for da tua vontade, estaremos aqui prontos para guerrear de forma boa, dentro da ética, dentro do respeito, dentro da sensibilidade. Eu, mais uma vez, agradeço e muito feliz que você gostou da lembrança. Que massa. Gente, então, hoje o papo foi com o Duda Monteiro. Quarta-feira que vem tem mais uma entrevista, então não perca, não. 19 horas, no canal do YouTube. Por favor, se inscrevam aí, ó. Link Bahia. Vamos! Se inscreva e não perca, porque tem notícias, tem entrevistas, tem um monte de coisa. O Link Bahia está extremamente bombando e você não pode ficar de fora. Então, quarta-feira que vem, a gente volta com mais um convidado, mais uma convidada, e você não pode perder. Esse foi o nosso Bocas Miúdas de hoje. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e fiquem dentro de casa. Larga de maluquice, esse negócio de, né, tá aglomerando, que ninguém quer maluco.